Olá! Hoje eu vou falar sobre funções constantes e funções lineares. Não percam! Para começar, tenho aqui uma tabela em que numa coluna temos o tempo em horas, na outra temos a velocidade em km por hora e na outra temos a distância em quilómetros. Então vamos imaginar que passou um carro por minha casa e às 0 horas, ou seja, ele tinha acabado de passar, ele ia a 60 km por hora e ainda só tinha percorrido uma distância de 0 km porque tinha acabado de passar. Passado uma hora, eu continuava a uma velocidade de 60 km por hora e já tinha percorrido 60 km, já estava a 60 km da minha casa. Passadas 2 horas, ele continuava a 60 km por hora e já tinha percorrido uma distância de 120 km. E passado 3 horas, ele continuava a uma velocidade de 60 km por hora e já tinha percorrido 180 km de distância. Já estava a 180 km da minha casa. E agora eu vou representar esta função, a velocidade, por um referencial cartesiano. Então, aqui na coluna, na linha de baixo, temos o tempo, t, em horas, e nesta temos a velocidade. Vamos ver. Então, às 0 horas, o carro ia a uma velocidade de 60 km por hora. Passada uma hora, o carro continuava a 60 km por hora. Passadas mais 2 horas, o carro continuava a 60 km por hora. E passadas 3 horas, o carro continuava na mesma, a 60 km por hora. Então agora eu vou unir estes pontos. E porquê? Porque o carro não saltava da 1 para a 2, ele também passava no 1,10, 1,5. Todos os objetos têm que ter uma imagem. Por isso, eu vou unir aqui os pontos e verificamos que isto forma uma linha horizontal. Então, isto aqui é uma função constante. Então, verificamos que uma função constante, um referencial cartesiano de uma função constante é representado por uma linha horizontal e agora a expressão algébrica de uma função constante é f de x igual a Esta expressão algébrica é para todas as funções constantes. Todas as funções constantes têm a expressão algébrica f de x igual a e. Mas agora vamos ver qual é a expressão algébrica específica desta função, porque esta é para todas. Então, o f de x é a velocidade do t, v de t, e este a é a constante, é este número que vai sendo sempre o mesmo, que é 60. Então, esta é a função constante. Não se esqueçam que no referencial cartesiano a função constante é sempre uma linha horizontal e a sua expressão algébrica é esta, f de x igual a A. Agora vou representar também por um referencial cartesiano esta função da distância. O eixo do y, a distância, d, e no eixo do x continua a mesma o tempo, t. Então, às 0 horas, o carro tinha percorrido uma distância de 0 km, por isso fica aqui o ponto à mesma. Passado uma hora, o carro tinha percorrido uma distância de 60 km. Passadas 2 horas, o carro tinha percorrido uma distância de 120. Então, em torno de 120 km.
E passadas 3 horas, o carro tinha percorrido uma distância de 180 km. Então, eu agora vou unir estes pontos tal como fiz na função constante e verificamos que dá uma reta que passa na origem, uma reta na diagonal. Então, isto é uma função linear. Então, verificamos que uma função linear no referencial cartesiano representa-se por uma reta que passa na origem e assim na diagonal. Agora vou-vos dizer qual é a expressão algébrica das funções lineares. A expressão algébrica é f de x igual a de x. E esta é a expressão algébrica para qualquer função linear. Agora vamos descobrir qual é a expressão algébrica desta função em específico. Então, isto fica d de t é igual a... E agora está, já não é tão fácil descobrir como foi na função constante. Mas a gente também chega lá. Então, para descobrirmos, já agora vou por aqui, que há um bocado esqueci-me, este A chama-se coeficiente. Então, para descobrirmos o coeficiente, nós vamos escolher um ponto qualquer aqui do gráfico, pode ser este ou este. Neste caso eu vou escolher este. E vamos dividir a imagem pelo objeto. Divide sempre a imagem pelo objeto. Neste caso 60 está a dividir por 1. 60 a dividir por 1 vai dar 60. Então o coeficiente é 60. 60 e o x é 60 de t. Então é isto. Uma função linear representa-se no referencial cartesiano por uma linha horizontal e a sua expressão algébrica é f de x igual a e uma função constante, aliás, e uma função linear representa-se por, no referencial cartesiano, uma linha reta que passa na origem e a sua expressão algébrica é f de x igual a de x. E é isso por hoje. Obrigada por terem assistido, espero que não tenham dúvidas. Subscrevam no canal se querem estar a par das novidades e até à próxima!